A Babilônia de Hammurabi, leis, sociedade e o legado do primeiro Império Babilônico. Fala, guerreiros intrépidos da história! Hoje mergulharemos em uma das civilizações mais influentes do mundo antigo. Prepara-te para atravessar os portões de Ishtar, caminhar entre as margens férteis do Eufrates e testemunhar o surgimento de um império que ousou impor leis em pedra e moldar a civilização com base na justiça e no poder. A Babilônia de Hammurabi. As raízes da Babilônia, uma cidade entre deuses e homens. Antes de se tornar capital de um império, Babilônia era apenas mais uma entre dezenas de cidades-estado que pontilhavam a Mesopotâmia, a terra entre rios, delimitada pelo Tigre e o Eufrates. Seu nome original em acádio era Bab-Elim, que significa Porta de Deus. Por volta do final do terceiro milênio a.C., a cidade estava sob domínio dos Sumérios, depois dos Acádios sob Sargão de Acádia, e mais tarde dos Gutianos e por fim dos reis da terceira dinastia de Ur. Com o colapso do Império de Ur III, por volta de 2004 a.C., a Mesopotâmia mergulhou em fragmentação política. Nesse vazio de poder, tribos semitas ocidentais, os amoritas, começaram a se estabelecer em diversas regiões, incluindo a cidade da Babilônia. Foi assim que nas primeiras décadas do século 20 a.C., os amoritas fundaram a primeira dinastia babilônica, um governante chamado Sumu-Abum, 1894 a 1881 a.C. É reconhecido como o primeiro rei dessa linhagem. A Babilônia ainda era uma cidade de pequeno porte, mas sua posição geográfica privilegiada prometia grandeza. Os amoritas e o tabuleiro da Mesopotâmia. Os amoritas eram nômades oriundos da Síria e de Canaã, falavam uma língua semítica próxima ao acádio e possuíam forte tradição tribal. Nos séculos seguintes à queda de Ur, diversos grupos amoritas se instalaram em cidades como Larsa, Izim, Mari e Babilônia, assumindo tronos e fundando dinastias. A Mesopotâmia da época era uma colcha de retalhos de reinos em constante disputa: Izim, Larsa e Shinuna, Mari e outros. Cada cidade tinha seus próprios deuses, patronos, templos, exércitos e ambições imperiais. Era um tempo instável, mas também de oportunidades. A Babilônia crescia lentamente. Os reis que sucederam Sumu-Abum, como Sumu-Lael, Sabium e Apilsim, expandiram o território e fortificaram as defesas. No entanto, foi Sin-Muballit, 1813 a 1792 a.C., pai de Hammurabi, que o poder babilônico se consolidou de fato, e o jovem herdeiro foi preparado para algo grandioso: o nascimento de Hammurabi e a formação de um rei. Pouco se sabe sobre a juventude de Hammurabi, mas sabemos que ele nasceu por volta de 1810 a.C., provavelmente em meio aos palácios de barro cozido e jardins internos da Babilônia, cercado por escribas, sacerdotes e conselheiros militares. Seu nome, Hammurabi, vem de palavras amoritas que significam "o parente é um curador", Hammurapi. Ele foi educado dentro da tradição real amorita e também, segundo os costumes sumério-acádios da região, recebendo ensinamentos em administração, religião, táticas militares e justiça. Quando subiu ao trono em 1792 a.C., herdou um reino modesto cercado por potências maiores. Larsa controlava o sul fértil da Suméria. Eshinuna era um poder crescente, a nordeste. Mari era rica e influente a oeste. E a poderosa Elam ameaçava da região montanhosa do atual Irã. O jovem Hammurabi estava cercado, mas ele tinha uma carta que poucos reis possuíam: visão de longo prazo. A Babilônia começa a ascender. Nos primeiros anos do seu reinado, Hammurabi não partiu de imediato para a conquista. Sua estratégia foi sutil. Investiu fortemente em infraestrutura, reabrindo canais de irrigação, restaurando templos e promovendo justiça em seu reino. Ele queria o apoio da elite urbana, dos sacerdotes e da população agrícola. Além disso, cultivou alianças diplomáticas com Mari e outras cidades.
Com isso, estabilizou suas fronteiras, acumulou recursos e fortaleceu suas tropas. A Babilônia estava se preparando silenciosamente para se tornar uma força dominante na região. Um dos movimentos mais astutos de Hammurabi foi a contenção do reino de Larsa, governado por Rin-Sin-um. Larsa era um dos maiores rivais de Babilônia. Por décadas, os dois reinos competiram pela supremacia na planície mesopotâmica, mas Hammurabi esperou. Ele sabia que as grandes vitórias pertencem a quem age na hora certa. A guerra contra Larsa e o início da consolidação imperial. Em 1763 a.C., Hammurabi finalmente atacou. Após anos de preparação, declarou guerra a Larsa. A campanha durou cerca de um ano e terminou com a captura de Rin-Sin-um. O território de Larsa foi anexado à Babilônia, e com isso, Hammurabi passou a controlar quase toda a Suméria, o coração agrícola e espiritual da Mesopotâmia. Esse foi um ponto de virada. Com os antigos templos sumérios sob seu controle, Hammurabi se legitimou como o sucessor das antigas tradições. Ele passou a se apresentar não apenas como um rei poderoso, mas como o escolhido dos deuses para trazer ordem e justiça ao mundo. A vitória sobre Larsa não foi apenas militar. Ela teve também grande importância simbólica agora. A Babilônia não era mais uma cidade de segundo escalão, era o centro da política mesopotâmica. Conflitos com Mari, Eshnunna e Elam, a criação de um império. Com o sul garantido, Hammurabi voltou seus olhos para o norte e o leste. Mari, sob o governo de Zinhilin, era uma cidade rica e aliada de Babilônia, mas a aliança era frágil. Eshnunna, por sua vez, era uma ameaça direta. Em 1761 a.C., Hammurabi lançou uma campanha contra Eshnunna. Derrotou o exército rival e anexou suas terras, incluindo regiões importantes do vale do rio de Ala. Ao mesmo tempo, também guerreava contra Elam, que havia tentado intervir na política babilônica. Os elamitas foram repelidos, e Hammurabi anexou parte de seus domínios na Mesopotâmia. Por fim, Mari, seu antigo aliado, tornou-se um obstáculo. Zinhilin foi deposto ou morto, e a cidade foi saqueada por Hammurabi. Ele agora dominava toda a Mesopotâmia central e sul. Nenhum rei havia unificado tamanha porção de terra desde os tempos de Sargão da Acádia, mais de 5 séculos antes. Era o nascimento do primeiro império babilônico. A Babilônia se torna o centro do mundo. Com a unificação da região, Hammurabi estabeleceu a Babilônia como capital administrativa, religiosa e jurídica do império. A cidade cresceu rapidamente com avenidas largas, palácios e templos a Marduk, o deus patrono, e canais cortando bairros inteiros. O Palácio Real tornou-se um centro de governo, onde escribas mantinham registros meticulosos. As decisões judiciais eram documentadas em tábuas de argila, e emissários circulavam pelo império, levando ordens e cobrando impostos. Hammurabi era agora mais que um rei. Era legislador, administrador, juiz supremo e guerreiro. A base de seu poder não estava apenas na força militar, mas na ordem estabelecida por um Estado funcional e por um código de leis que ainda estava por vir. Se essa história mexeu com você, inscreva-se agora no canal. Quando você se inscreve, você não apoia só esse vídeo, você apoia toda uma missão de reconstrução do passado com seriedade e paixão. E mais, com sua inscrição, você recebe em primeira mão os próximos blocos dessa jornada épica. Continuando, o surgimento do Código de Hammurabi. No coração da Babilônia, entre os templos dedicados a Marduk e os palácios governamentais, surgiu um dos documentos mais importantes da história humana, o Código de Hammurabi. Por volta de 1754 a.C., após consolidar seu domínio sobre a Mesopotâmia, Hammurabi mandou gravar um conjunto de 282 leis em uma estela de diorito negro, com mais de 2 metros de altura. No topo da estela, esculpida em relevo, está a imagem do rei diante do deus Shamash, o deus da justiça, simbolizando que a autoridade real era legítima e sagrada. O código não foi a primeira compilação legal da história. Leis anteriores existiram em Ur-Nammu e Lipit Ishtar, mas foi o mais extenso, detalhado e influente até então. Ele abrangia uma gama imensa
de situações da vida cotidiana, contratos, heranças, casamentos, trabalho, crimes, escravidão e punições. A justiça como o pilar de governo. O Código de Hammurabi não era uma carta de direitos. Era, sobretudo, um instrumento de controle social. As leis buscavam preservar a ordem e reforçar a autoridade do rei em todos os níveis da sociedade. A ideia central era clara: a punição deve ser proporcional ao crime cometido. E daí que vem a famosa máxima atribuída ao Código: olho por olho, dente por dente. Embora não seja uma citação literal, o princípio da retaliação proporcional, ou lex talionis, era de fato predominante. Mas a aplicação da lei variava de acordo com a classe social. A punição por ferir um homem livre não era a mesma aplicada quando a vítima era um escravo. A justiça babilônica era hierárquica, refletindo a própria estrutura da sociedade. Ainda assim, o código oferecia proteção jurídica a camponeses, artesãos e até mesmo mulheres, em um mundo onde o poder estava tradicionalmente nas mãos da elite masculina. Leis para todos os aspectos da vida. A riqueza do Código de Hammurabi está em seu detalhamento. Casamento e família. O código estabelecia direitos e deveres entre esposos, penalidades para o adultério, regras para divórcio e proteção às esposas abandonadas. Também tratava da herança dos filhos. Trabalho e comércio. Existiam tabelas fixas para salários e pagamentos, regulando quanto um médico poderia cobrar por uma cirurgia ou um construtor por uma casa. O código combatia fraudes e práticas desleais. Agricultura. Havia regras rígidas sobre irrigação, uso da terra e responsabilidade em caso de danos causados por negligência, como quando um canal mal cuidado causava alagamentos. Propriedade e contratos. Escrituras, empréstimos e transações comerciais eram regulados e registrados em tabuletas. Testemunhas eram essenciais. Crime e punição. Desde roubo, assassinato, falso testemunho, até danos corporais. As penas podiam incluir mutilações, morte, exílio ou compensações financeiras. O código funcionava também como uma vitrine política. Hammurabi mostrava a todo o império que ele era um soberano justo, atento ao bem-estar de seus súditos. A sociedade babilônica, ordens e funções. A estrutura social da Babilônia era rigidamente hierarquizada. O Código de Hammurabi divide claramente a população em 3 categorias principais. Avilum, homem livre. Membros da elite, incluindo nobres, proprietários de terra e altos funcionários do Estado. Mushkenum, homem comum. Cidadãos livres com menos prestígio, como camponeses, artesãos e mercadores. Wardum, escravo. Homens e mulheres legalmente considerados propriedade. Alguns podiam comprar sua liberdade ou ser libertos por seus senhores. A escravidão era comum, mas não baseada em raça. Escravos podiam ser prisioneiros de guerra, endividados ou nascidos nessa condição. Havia leis para protegê-los de maus-tratos extremos e até mesmo garantir sua liberdade em certos casos. A economia e os recursos do império. A base econômica da Babilônia era a agricultura irrigada. O controle de canais e do fluxo dos rios Tigre e Eufrates era vital. A administração central coordenava obras de irrigação, escavação de canais e manutenção dos diques. Os principais produtos agrícolas incluíam cevada, trigo, tâmara, linho e gergelim. A pecuária também era desenvolvida e o comércio florescia com produtos como lã, couro, metais e cerâmica. O sistema de pesos e medidas era padronizado. As transações eram registradas em tabuletas cuneiformes e a contabilidade era avançada. Os templos e palácios atuavam como centros econômicos, armazenando grãos, financiando obras e administrando contratos. Havia comércio com regiões distantes como Elam, Anatólia, Dilmun, Bahrein e até mesmo com o Vale do Indo. A religião e o papel dos deuses. A religião permeava todos os aspectos da vida babilônica. Marduk, o deus patrono de Babilônia, tornou-se a divindade suprema do panteão mesopotâmico sob Hammurabi. Sua ascensão simbolizava o poder da cidade sobre todas as demais. Os templos, chamados zigurates, eram tanto centros religiosos quanto econômicos. Os sacerdotes tinham grande poder, administrando terras, escravos e recursos. Rituais, festivais e sacrifícios visavam garantir o favor dos deuses.
A leitura de presságios, sonhos e movimento dos astros orientavam decisões políticas e militares. Hammurabi se apresentava como o pastor escolhido por Marduk, uma figura sagrada que governava com autoridade divina. Essa conexão religiosa foi essencial para justificar o poder real. A administração centralizada do Império. O Império de Hammurabi era administrado por uma rede complexa de governadores, juízes, escribas e oficiais militares. Cada província conquistada era supervisionada por representantes do rei. As comunicações eram feitas por mensageiros que transportavam tabuletas de argila. As ordens do rei eram precisas e acompanhadas de sanções contra o não cumprimento. Havia tribunais para a resolução de disputas civis e criminais. Os arquivos estaduais preservavam contratos, decisões e registros populacionais. A administração era tão eficiente que, mesmo séculos depois, impérios que dominaram a Babilônia mantiveram muitos desses sistemas. Educação, escrita e conhecimento. A escrita cuneiforme, herdada dos sumérios, era a principal forma de registro. Os escribas treinavam desde jovens nas edubas, escolas de escribas, onde copiavam textos religiosos, contratos, listas administrativas e literatura. O conhecimento astronômico e matemático dos babilônios era notável. Eles operavam com um sistema sexagenal, base 60, que usamos até hoje para medir horas e degraus. Tabelas de multiplicações, equação e até problemas geométricos foram registrados. A literatura floresceu, com hinos a deuses, épicos, mitos e preces. A mais famosa epopeia mesopotâmica, Gilgamesh, circulava em versões adaptadas nos tempos de Hammurabi. A consolidação de um modelo de civilização. O primeiro império babilônico sob Hammurabi foi mais que uma conquista territorial. Ele impôs uma nova forma de organizar o poder e a sociedade. Pela primeira vez, uma grande porção do crescente fértil estava unificada sob um governo legalista e administrativo. A Babilônia tornou-se modelo para impérios posteriores. Assírios, persas e mesmo os romanos beberam dessa fonte. A ideia de um código de leis, de uma administração centralizada e de um rei como representante dos deuses teve origem nesse momento crucial da história. Os últimos anos de Hammurabi. Hammurabi governou a Babilônia por cerca de 43 anos, de 1792 a 1750 a.C. Embora tenha passado à posteridade como legislador, seus últimos anos de reinado foram igualmente marcados pela consolidação de seu império por meio da diplomacia e da imposição da ordem administrativa. O imperador já não liderava pessoalmente campanhas militares, mas supervisionava um vasto corpo burocrático, ajustava alianças e garantia que as leis fossem cumpridas. Tabuletas encontradas em Mari e outras cidades revelam um governante atento, minucioso, constantemente informado das mínimas decisões tomadas em seus domínios. Ele continuava a se apresentar como o pastor dos povos mesopotâmicos, escolhidos por Marduk, mas, à medida que envelhecia, também enfrentava o desgaste inevitável do poder. Rebeliões locais, tensões internas e disputa pelo controle das províncias conquistadas. A transição do poder, Sansu e Luna. Com a morte de Hammurabi em 1750 a.C., o trono passou para seu filho Sansu e Luna. A sucessão foi planejada e o herdeiro já exercia funções importantes no governo, antes da morte do pai. Mas o desafio que enfrentava era gigantesco. Sansu e Luna herdou um império vasto, diverso e heterogêneo, onde o poder de Hammurabi ainda não havia se enraizado em todas as regiões. E mais, ele não possuía carisma militar do pai, nem a mesma habilidade política, mesmo mantendo o título de rei das 4 partes do mundo. Enfrentaria rapidamente o desmoronamento das fronteiras do império. Rebeliões explodiram em todas as direções, especialmente no sul, em cidades como Ur, Uruk e Izim. Povos anteriormente conquistados começaram a se revoltar, desafiando a autoridade central da Babilônia. A rebelião dos sucessores e a perda do sul. O sul da Mesopotâmia, conhecido como Sumer e Acádia, havia sido incorporado ao Império de Hammurabi, mas nunca aceitou completamente o domínio da Babilônia. A antiga glória dessas cidades persistia no imaginário coletivo. Durante o reinado de Sansu e Luna, esses centros começaram a nomear seus próprios reis e desafiar o governo central.
O mais conhecido desses rebeldes foi Rinzin II, que tentou reviver a independência de Larsa. Outras cidades importantes como Nippur e Uruk também se insurgiram. A resposta de Samsun e Luna foi brutal. As cidades foram sitiadas, templos destruídos e populações deslocadas. Mas isso não resolveu o problema, apenas acirrou o ressentimento. A região sul se tornou cada vez mais difícil de controlar. Além disso, novas ameaças começaram a surgir no horizonte. Tribos seminômades do oeste, chamadas cassitas, começaram a pressionar as fronteiras orientais do império. A ameaça cassita e o enfraquecimento babilônico. Os cassitas, um povo de origem montanhosa ainda pouco compreendido, começaram a infiltrar-se nas terras da Babilônia, logo após a morte de Hammurabi. Sua chegada foi lenta, mas constante, inicialmente como mercenários ou refugiados, depois como invasores e colonizadores. A Babilônia resistiu, mas a pressão era crescente. A constante necessidade de enviar tropas para diversas frentes de conflito esgotava os recursos do império. Além disso, a administração centralizada, que havia funcionado tão bem sob Hammurabi, começou a falhar, sob a tensão de múltiplas crises simultâneas. Samsun e Luna tentou manter os rituais religiosos, o controle das obras hidráulicas e o sistema de leis, mas faltava-lhe a força militar e a autoridade carismática para unificar novamente o império. Os últimos reis da dinastia de Hammurabi. Após Samsun e Luna, a dinastia de Hammurabi prosseguiu por mais algumas gerações, mas com reis cada vez menos influentes. Abi-Ishu, filho de Samsun e Luna, tentou bloquear os cassitas, represando rios, mas falhou em conter seu avanço. Amiditana, Amisaduca e Sansuditana continuaram a reinar sobre uma Babilônia cada vez menor e mais pressionada por ameaças internas e externas. Durante o reinado de Amisaduca, 1646 a 1626 anos antes de Cristo, um dos últimos reis dessa linhagem, os registros mostram que o poder central se restringia praticamente à cidade de Babilônia e arredores. As antigas províncias do sul estavam fora de controle, e a presença cassita era cada vez mais marcante. A dinastia terminou com o reinado de Sansuditana, derrubado por invasores hititas em 1595 a.C. A invasão dos hititas e o fim do Primeiro Império. Por volta de 1595 a.C., um evento inesperado selou o destino do Primeiro Império Babilônico. O rei hitita Mursili I, vindo da Anatólia, liderou uma expedição relâmpago ao coração da Mesopotâmia e saqueou Babilônia. Embora os hititas não tenham permanecido na cidade, a invasão teve um efeito devastador. Ela destruiu os últimos vestígios da autoridade da dinastia de Hammurabi e mergulhou a região em um período de incerteza. A cidade foi ocupada logo depois pelos cassitas, que estabeleceram uma nova dinastia e fundaram o chamado Segundo Império Babilônico, que duraria séculos, com altos e baixos, até a ascensão do Império Neobabilônico de Nabucodonosor. A herança imortal de Hammurabi. Apesar do colapso político, o legado de Hammurabi resistiu. Seu código de leis continuou a ser copiado e estudado por séculos. A organização administrativa e a concepção de um rei justo e legislador tornaram-se arquétipos. Outros impérios, assírios, persas e até mesmo gregos, olharam para o modelo babilônico como referência. A ideia de um império sustentado pela justiça, pela escrita e pela religião marcou profundamente a tradição política do Oriente Médio. O próprio nome de Hammurabi foi lembrado não apenas como guerreiro, mas como legislador. Quando os arqueólogos franceses descobriram a estela do código no início do século XX, enterrada em Susa, ela ressurgiu como um símbolo da antiguidade jurídica da humanidade. O legado imortal, dos cassitas à redescoberta moderna. Os cassitas, guardiões da Babilônia após a queda. Após o saque hitita de 1595 a.C., a Babilônia estava em ruínas, política e simbolicamente. Mas o vácuo de poder logo foi preenchido pelos cassitas, um povo montanhês que até então havia sido coadjuvante na cena mesopotâmica. Os cassitas não destruíram a cultura babilônica, pelo contrário, adotaram seus costumes, religião, escrita e até seu panteão de deuses. Estabeleceram uma dinastia duradoura, de 1595 a 1155 a.C.,
consolidando a Babilônia como centro político e religioso da Mesopotâmia. Isso garantiu continuidade cultural e institucional do primeiro Império Babilônico, mesmo sob nova liderança. Foi também sob os cassitas que a Babilônia se tornou sinônimo de Mesopotâmia para muitos povos vizinhos. Um testemunho da força cultural de Hammurabi e seus predecessores. A influência jurídica do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi não apenas um instrumento de governo de sua época, ele se tornou modelo e referência para legislações posteriores em todo o crescente fértil. Seu impacto pode ser percebido nos códigos assírios e hititas que imitam sua estrutura e estilo, nas leis mosaicas, como o livro do Deuteronômio, que refletem padrões similares de justiça. Na própria concepção ocidental de que o rei deve governar por leis escritas, algo incomum na antiguidade antes de Hammurabi. A frase que abre o código é emblemática. Para fazer justiça prevalecer na terra, para destruir o mal e o perverso, para que o forte não oprima o fraco. Essa visão de uma ordem moral universal, aplicada por um governante legítimo, ecoaria por séculos, influenciando conceitos de direito e soberania. A cultura material, arquitetura, escrita e religião. A Babilônia do Primeiro Império deixou marcas indeléveis na cultura mesopotâmica e mundial. Arquitetura monumental. Os templos zigurates, como o de Marduk, foram imitados por séculos. Muitos estudiosos acreditam que inspiram inclusive o mito da Torre de Babel. Escritura cuneiforme. Difundida e padronizada sob Hammurabi, ela se tornou a linguagem da diplomacia e da administração em todo o Oriente Médio. Calendário e astronomia. Embora desenvolvidos depois com mais sofisticação, suas raízes estão no sistema de observação celeste babilônico. Literatura e mitologia. Epopeias como a de Gilgamesh foram preservadas e transmitidas através de escolas de escribas criadas nos tempos de Hammurabi. A redescoberta moderna, quando a Babilônia ressurge do pó. Durante milênios, a Babilônia permaneceu soterrada sob camadas de tempo, esquecida, mencionada apenas em textos bíblicos e mitos gregos. Tudo mudou no final do século XIX e início do século XX, quando arqueólogos europeus começaram a escavar a antiga Mesopotâmia. Foi nessa época que, em 1901, a estela do Código de Hammurabi foi descoberta em Susa, no Irã, pelo arqueólogo francês Jacques de Morgan. Essa estela estava em exibição pública no Louvre, mas mesmo antes da Primeira Guerra Mundial. Escavações em Mari, Sippar, Nippur e Babilônia revelaram milhares de tabuletas cuneiformes, incluindo cartas reais, contratos, arquivos judiciais e literatura. A cidade de Babilônia foi identificada com precisão e escavada por alemães como Robert Caldewey, revelando templos, palácios e fortificações monumentais. Essas descobertas revolucionaram a história antiga. Hammurabi, que antes era um nome mítico, tornou-se uma figura histórica completa, com documentos, datas e ações reconhecíveis. O impacto na cultura popular e na identidade histórica. A Babilônia de Hammurabi entrou no imaginário moderno como um símbolo de civilização antiga avançada com leis, justiça e organização social complexa, moralidade e poder legal, inspirando juristas, historiadores e até autores de ficção. Advertência contra a arrogância imperial, como vemos em interpretações bíblicas posteriores sobre a Babilônia como símbolo de orgulho e queda. Mas, acima de tudo, tornou-se um ponto de partida para entender como as sociedades humanas evoluíram do tribalismo à institucionalização da justiça. A importância de preservar a história real. Um tempo de desinformação, onde o passado muitas vezes é distorcido por ideologias ou entretenimento superficial, reconhecer a verdade factual da história é um ato de resistência. A Babilônia de Hammurabi nos mostra que a humanidade sempre buscou justiça, ordem e sentido, mesmo nos dias mais primitivos. Não é apenas uma história antiga, é a raiz de muitas das instituições que moldam sua vida hoje: leis escritas, administração pública, igualdade diante da justiça. Guerreiros, agora é com vocês! Se você acompanhou até aqui, se percorreu comigo desde os dias em que a Babilônia era apenas uma cidade menor às margens do Eufrates, até a sua ascensão sobre Hammurabi e queda sob os ventos hititas, então você sabe que a história não é apenas datas, é vida, é legado, é espelho do presente. Inscreva-se no canal agora mesmo, não por mim,
mas por você e por todos aqueles que acreditam que a verdade histórica precisa ser contada com profundidade e sem invenções, com o respeito que os nossos ancestrais merecem. Aqui, toda semana, você encontra histórias como essa, fundadas em fontes reais, cuidadosamente reconstruídas e entregues com alma. Seja o guardião da memória, seja um intrépido guerreiro da história. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço!